O apocalipse gamer é o que a gente tá vivendo. Os videogames simplesmente não abaixam mais de preço depois de um tempo, eles sobem e a Nintendo anunciou mais um aumento. Mas esse não deve afetar o Brasil, pelo menos por enquanto, né? A Nintendo soltou um alerta que pode afetar, no entanto, os jogadores do Brasil. Soltou seus números de vendas das primeiras semanas do Nintendo Switch 2 e a diferença é brutal com os outros videogames e eu quero explicar tudo pra vocês aqui no Coelho News de hoje, meus amigos. O nosso quadro de terça, quinta e sábado, às vezes no domingo, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que acontece no mundo Nintendo. Então já deixa o likezão aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos. E antes da gente começar, vocês estão buscando comprar o Nintendo Switch 2? Não perca dinheiro, entre aqui na descrição e entre nos grupos de WhatsApp, de Telegram ou de Instagram. O videogame tá esgotado em vários lugares e é ali que eu alerto para vocês quando ele volta em estoque e, mais importante ainda, onde eu indico para vocês os locais para comprar mais barato, para você não pagar mais caro na hora de comprar o seu Nintendo Switch 2 ou claramente também os seus jogos de Nintendo Switch 1, acessórios e tudo mais para Switch 1 e 2. É lá que eu indico vocês e aviso das promoções relâmpago e das oportunidades. Então, sério, não compra sem dar uma olhadinha, é fácil e você vai economizar. Os links estão aqui na descrição e lá no site do nintendobarato.com.br você consegue encontrar onde que está mais barato neste momento, mesmo fora de promoção. Qualquer produto Nintendo, qualquer jogo ou acessório, e tudo feito com uma curadoria humana. Então você sabe que não apenas são os links mais baratos, mas também aqueles que você pode confiar e pode comprar na internet. Tudo que tá listado lá é de confiança e é o produto adequado para você, tá bom? No site também tem reviews dos usuários, inclusive deixa a sua lá, e histórico de preço para você saber se o preço de agora tá bom ou não. Não tem erro, amigos. Na hora de comprar Nintendo, dá uma olhada no Nintendo Barato e esteja dentro dos grupos que realmente vai te ajudar. Recomende aos amigos e familiares. Agora bora pro vídeo. Amigos, quero começar dizendo que não lancei o Coelho News ontem, no sábado, que é normalmente o que acontece, porque minha avó estava comemorando 90 anos de idade, então eu tava curtindo com ela, decidi fazer hoje pra vocês, tá bom? E vai uma curiosidade pra vocês, naquele rolê super legal, cara, eu tava na Califórnia, que o Bill me levou pra poder passear, conhecer lá a região de Palo Alto e tudo mais, ele me deu de presente também esse casaco muito lindão de Super Mario Bros. Wonder. Eu acho que eu não tinha aparecido em vídeo pra vocês ainda mostrando, só queria comentar aqui. Mas bora pras notícias agora. O Nintendo Switch sobe o preço nos Estados Unidos. Sim, a Nintendo anunciou um aumento de preço nos Estados Unidos, o que, claro que deixa a gente preocupado, porque o Brasil, ele é parte da Nintendo of America, então se os preços sobem lá, é muito provável que vai refletir aqui também. Mas a Nintendo confirmou que não existem planos agora de subir os preços do Nintendo Switch ou do Nintendo Switch 2 no Brasil, então isso não deve afetar a gente, pelo menos não imediatamente. Aqui eu quero deixar bem claro, isso são os preços do Nintendo Switch 1 e não do Nintendo Switch 2. No entanto, os preços de acessórios do Nintendo Switch 2, que já haviam sofrido um aumento, né? Lembra? A Nintendo na Direct de revelação do Nintendo Switch 2 anunciou os preços dos acessórios e logo posteriormente eles tiveram que subir os preços por causa dos tarifaços. E agora isso está acontecendo novamente. O Joy-Con 2, que originalmente era para custar 80 dólares, foi para 90 dólares e agora a partir de hoje ele começa a custar 100 dólares nos Estados Unidos. A Microsoft já tinha anunciado também um recente aumento nos seus preços de jogos. Alguns acessórios também, PlayStation 5 também aumentou o preço de tudo, de jogos, de consoles. Até o Oculus Quest ou Meta Quest aumentou seus preços há alguns anos atrás em mais de 100 dólares. Parece que aquela era que a gente vivia, onde ao longo do tempo a gente podia esperar porque o preço dos eletrônicos ia caindo, acabou e agora os preços dos eletrônicos só não param de subir. Os videogames não estão ficando mais baratos. O melhor momento para poder comprar um novo videogame não é daqui a pouco, porque isso não é de agora, já há alguns anos a trend do mercado tem sido os preços acabarem ficando mais caros depois de um tempo. Isso tudo começou ali em meados da pandemia. O que a Nintendo of America oficialmente anunciou é que os consoles da família do Nintendo Switch 1, ou seja, o Nintendo Switch OLED, o Switch padrão e o Nintendo Switch Lite, vão subir em cerca de 50, 40 e 30 dólares. O Switch OLED, que sempre custou 350 dólares, agora vai para 400. O Switch padrão, que sempre custou 300 dólares, agora vai para 340 e o Switch Lite, 199 dólares, vai para 229 dólares. A gente sabe que o Nintendo Switch 1, ele tá próximo a bater o recorde de videogame mais vendido de todos os tempos, né? E muita gente falou, a Nintendo vai baixar o preço para poder vender mais e conseguir bater esse recorde. A Nintendo quer continuar vendendo o Nintendo Switch 1 até conseguir bater o recorde. E na verdade parece que a Nintendo não tá nem um pouco preocupada se ela vai bater esse recorde ou não.
Ela quer ter um negócio sustentável dela, dentro das regras dela, mantendo as margens de lucro dela. Se vai ultrapassar a PlayStation 2, não parece ser uma preocupação muito grande da Nintendo. O motivo que a Nintendo deu para subir esses preços são as condições de mercado. E eu sou absolutamente contra isso. Logicamente que eu não sou presidente da Nintendo, não tô comprando as peças, não sei como que funciona isso de forma interna, mas eu tenho certeza que um videogame de 2017 com hardware de 2015, mesmo com as tarifas, cara, daria para cortar margem de lucro para não precisar subir o preço pro cliente final, né? Pelo menos isso parece que não vai afetar a gente aqui no Brasil, pelo menos não imediatamente, mas aqui a gente quer enganar, é lógico que eventualmente vai acabar afetando. Eu tô dizendo isso porque, matéria do Universo Nintendo aqui, em comunicado oficial à IGN Brasil, a Nintendo falou que não tem planos para aumentar o preço da linha do Nintendo Switch 1 no Brasil. Quem acompanha os perfis do Nintendo Barato lá, a gente vê que a linha Nintendo Switch 1 no Brasil, primeiro, vem caindo de preço já há bastante tempo, isso é bem legal. Bundles melhores, que já vem videogame, já vem jogo, já vem Nintendo Switch Online caindo de preço, principalmente ali com os cupons que a gente consegue lá para vocês, com as negociações que a gente consegue para vocês com as lojas, mas ao mesmo tempo, vários desses produtos da Nintendo, da linha Nintendo Switch 1 no Brasil, eles estão sem estoque. Por exemplo, você simplesmente não encontra mais os produtos fora de bundle. Se você quiser comprar só o Nintendo Switch 1, pagar mais barato nele sem nenhum bundle, cara, você simplesmente não tem mais. A Nintendo tem substituído esses produtos, esses estoques no Brasil. E cara, pelo que eu vejo, pelos próprios dados de acesso mesmo, aos links lá do Nintendo Barato que a gente consegue ver, as pessoas estão procurando muito menos comprar o Nintendo Switch 1 hoje em dia. No Brasil, a gente vê uma trend onde já é difícil você comprar um produto de alta qualidade que você quer muito. Então, a maior parte das pessoas, elas esperam um momento para poder conseguir comprar o melhor logo de cara, porque elas sabem que vai ser logo um grande investimento para elas, que elas vão estar pagando ali em muitos meses parcelado, então compra logo o melhor, né? Não é igual em outros países de primeiro mundo ali, onde a pessoa ela pode comprar o mais baratinho ali para matar uma vontade ali na hora e depois ela pega o melhor se ela quiser depois. Aqui no Brasil, muitas vezes, a pessoa ela vai conseguir comprar um videogame e ficar com ele durante muitos anos. Então a busca pelo Nintendo Switch 2 ou pelo modelo OLED ou pelas melhores versões do Nintendo Switch é muito maior hoje em dia do que as versões mais baratas, digamos assim. As vendas caíram bastante do Nintendo Switch 1 aqui depois do lançamento do Nintendo Switch 2. Então eu imagino que existam estoques aqui no Brasil ainda o suficientes para continuarem vendendo o Nintendo Switch 1 e continuar sendo um videogame popular sem eles precisarem mexer nos preços. Porque essas condições de mercado, esses tarifaços, tem muito a ver com os produtos que o Trump tá taxando, né? Que vem da China, que vem do Vietnã, mas se não tem produtos novos vindo da China, do Vietnã, do Japão e de outros países para os Estados Unidos para poder chegar até aqui, ou seja, eu tô falando do Nintendo Switch 1, né? Ou pelo menos uma quantidade menor, se vários desses produtos que estão à venda já estão aqui no Brasil, realmente não tem por que eles aumentarem esses preços. Porque não tá tendo custos a mais para eles. Isso aqui é completamente especulação minha, tá? Porque não é só do Brasil que a gente tá falando aqui. Olha só, não há planos para ajustar os preços na América Latina. Hoje em dia não temos informações oficiais da Nintendo que mostram como que é a operação dela para distribuir esses videogames dentro da América Latina. O que a gente sabe é que eles vêm dos Estados Unidos e é distribuído ali pelos países da América Latina. Mas a gente não sabe se tem uma warehouse, né, um depósito fora dos Estados Unidos na América Latina para distribuir só internamente aqui na América Latina, né? A gente não sabe disso oficialmente. Vou até perguntar isso na próxima oportunidade. A gente sabe que no Brasil não tem, né? Então, pelo menos por enquanto, os preços do Nintendo Switch 1 não devem ser reajustados no Brasil. E a Nintendo falou reajustar os preços da América Latina no geral, tá? Então, os preços dos acessórios do Nintendo Switch 2 também não devem subir, pelo menos não por agora. Uma outra trend que a gente tem no mercado aqui é que a Nintendo ela coloca um preço oficial sugerido, depois ela começa a vender mais barato mesmo assim. A gente já vê o Nintendo Switch OLED. Ó, vamos dar uma olhada aqui no histórico de preço do próprio Nintendo Barato. Essa versão com todos os jogos aqui, ela tá hoje por 2.400, mas tá ali, ó, 1.970, 1.800 e tanto. O preço oficial sugerido da Nintendo para esse produto no Brasil ainda é 3.000 reais, mas a gente vê preços diferentes sendo praticados, né? Então o que pode acontecer é que talvez a Nintendo mantenha por mais tempo o preço oficial sugerido desses acessórios do Nintendo Switch 2, que por sinal estão completamente sem estoque. Mas em vez de baixar o preço
preço depois de um tempo, pelo menos aqui no nosso mercado, eles devem manter esse preço mais alto, que é o preço oficial sugerido mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas basicamente os reajustes parecem refletir exatamente a política de taxas aplicada pelo governo americano, justamente aos países responsáveis pela fabricação e montagem dos componentes do console da Nintendo, incluindo China, 30%, Vietnã, 20% e Japão, 15%. E os preços parecem refletir bem isso, né? Uma outra coisa que deve subir de preço são os amiibos, tá, amigos? Porque eles anunciaram um aumento de preço nos amiibos também, como nosso amigo Matheus aqui falou, cara, eventualmente é certeza que isso vai respingar aqui pra gente. Então até recomendo vocês irem lá na TK14 Games e garantirem os amiibos de vocês, o que vocês quiserem, com os estoques que eles já têm lá antes que eles precisem importar novamente pelo preço mais alto. E quer saber um outro motivo de eu achar que a Nintendo ela não vai subir os preços do Nintendo Switch 2 por enquanto? Porque como é início de geração, o foco da Nintendo agora, e eles deixaram isso bem claro em várias entrevistas, é colocar o máximo de Nintendo Switch 2 nas mãos dos compradores que querem comprar. E quando a Nintendo fez o relatório de vendas deles, eles falaram que o Nintendo Switch 2 ele está lucrando menos em cada unidade vendida do que o próprio Nintendo Switch 1 OLED, né? Que a Nintendo inclusive está fazendo o reajuste de preço no Switch 1 OLED, porque já não é um produto necessariamente estratégico para aumentar uma base instalada. A Nintendo quer aumentar o número de jogadores com o Switch 2 que estão comprando novos jogos e que vai ser o futuro, né, para os próximos 8 anos, enquanto que a curva do Nintendo Switch 1 está caindo. Então ela tá aceitando lucrar menos com o Nintendo Switch 2, mas se essas taxas ali no Vietnã se manterem, o Nintendo Switch 2 pode acabar subindo de preço sim. Falando nisso, é muito interessante a gente olhar que a Nintendo revelou os dados de vendas do Nintendo Switch 2. A Nintendo tá fazendo história. Olha a diferença de velocidade de vendas do Nintendo Switch 2 pro PlayStation 4, PlayStation 5, Switch e até o Steam Deck, cara. Esses dados aqui são brutais. A Nintendo anunciou que o Nintendo Switch 2 vendeu 5,82 milhões de unidades em menos de 2 meses. Menos de 2 meses, não chegou a bater. Isso significa que foram 875 mil Nintendo Switch 2 vendidos por dia. 3,5 milhões que eles conseguiram em 4 dias apenas. O PlayStation 4, que foi anteriormente o videogame de vendagem mais rápida da PlayStation, tem uma diferença muito grande, cara. 131 mil unidades por dia versus 875 do Nintendo Switch 2. Switch 2 que levou 4 dias para fazer 3,5 milhões, foram 16 dias do PlayStation 4 para fazer menos que isso, 2,1 milhões. Já o PlayStation 5 teve uma média ali do seu lançamento de 113 mil unidades vendidas por dia ali nos primeiros meses, foram 3,4 milhões no primeiro mês, que ainda é menos do que os 3,5 milhões do Nintendo Switch 2 nos primeiros 4 dias. Eu quero lembrar que o Nintendo Switch é o videogame favorito a se tornar o novo videogame mais vendido da história, tá? Ele chegou mais perto de ultrapassar os recordes de vendas do portátil Nintendo DS, que é atualmente o segundo colocado, e tá chegando muito próximo do PlayStation 2 também. E mesmo assim, o Nintendo Switch teve essa média de 91 mil unidades por dia ali no seu primeiro mês, levando um mês para vender 2,74 milhões de unidades, o que foi muito. Já o Steam Deck, que muita gente diz ali, que é o concorrente direto do Nintendo Switch 2, bom, basicamente o Nintendo Switch 2 em 4 dias já ultrapassou as vendas totais em 4 anos e meio do Steam Deck, né? Então assim, galera, a Nintendo tá fazendo história novamente. E a diferença é muito brutal para os outros videogames que são de enorme sucesso no mercado também. Aquela projeção que a Nintendo tinha feito de vender 15 milhões de unidades do Nintendo Switch 2 até março de 2026, que já era uma projeção bem ousada, se manteve e parece cada vez mais possível. A Nintendo quer alcançar também 45 milhões de vendas de software, né, ou seja, jogos, nesse mesmo período, o que é um número muito grande. É tipo cada pessoa comprando pelo menos 3 jogos em um período de apenas 9 meses do console no mercado. E lembrando que não é todo mundo que comprou na primeira semana, as pessoas vão comprar, sei lá, mais pra frente, muita gente tá comprando agora, e é capaz da Nintendo bater até mais vendas do que essa aqui. Mario Kart também registrou vendas estratosféricas, cara. 5,63 milhões de cópias vendidas desde o seu lançamento há pouco menos de 2 meses atrás. Cara, isso é um número muito inacreditável de vendas. Basicamente, isso significa que esse é o videogame do futuro. Esses números não são números de sucesso, são números de recordes que nem a própria Nintendo poderia prever, galera. Então, mesmo se um outro produto muito popular chegar no mercado, dificilmente ele vai chegar perto das vendas do Nintendo
Switch 2. Aí as pessoas me perguntam, vale a pena comprar um Nintendo Switch 2? Cara, vale, ele vai receber os jogos e ele vai estar no mercado durante muitos e muitos anos. E é exatamente o que as pessoas querem. Muita gente fala mal de Nintendo aqui no Brasil porque a gente é um pouco minoria, já que a Nintendo ficou longe do nosso país durante muito tempo. E aí durante esse período, infelizmente, muita desinformação foi passada sobre a Nintendo, seus jogos, consoles, etc. aqui no nosso país. Muita gente acabou também se afastando do ecossistema da Nintendo por culpa da própria Nintendo, mas a verdade é uma só. É exatamente isso aqui que as pessoas procuram, cara. Um videogame poderoso, um videogame conveniente que você pode levar pra onde quiser. E mesmo que seja um videogame caro, ele é tão bom que os dados de vendas demonstram que as pessoas estão dispostas a pagar esse valor, mesmo que seja parcelado, pra poder ter o melhor em mãos. Agora, uma coisa curiosa é que a Nintendo anunciou que foram 8 milhões de vendas de jogos, só que 5 milhões dessas, basicamente, foram de Mario Kart. Então, cerca de 3 milhões foram de outros jogos, o que é um bom número, mas ainda tá longe do ideal, tá? Longe do ideal. E aquilo que a gente falou sobre o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, tá? Que inclusive vai ter uma análise do jogo em breve aqui no canal, já tá gravada. Falta a gente conseguir terminar de fazer as capturas, edição e trazer aqui pra vocês, cara. É um jogo de 10 dólares, mas que infelizmente parece que não chegou a ter vendido 1 milhão de unidades. Apesar de ser um jogo da Nintendo e com um preço bem mais baixo. As pessoas realmente queriam esse jogo de graça dentro do videogame. E eu tô completamente do lado disso. E pra quem acha que o primeiro Nintendo Switch, ele vai ser abandonado, ele tá fraco, não, cara. Foi quase 1 milhão de vendas do Nintendo Switch 1 nesses 3 meses de Nintendo Switch 2. O videogame não tá vendendo pouco, não, tá? Ele continua vendendo bastante e sendo firme no mercado e tendo vários jogos sendo anunciados para eles, como a gente viu nessa última Nintendo Direct Partner Showcase, e para ano que vem também grandes jogos. O Nintendo Switch 1 continua valendo bastante a pena. Eu até lancei um vídeo ontem aqui no canal dos top 30 jogos que são os melhores que a gente jogou no Nintendo Switch 1 até agora em 2025. Recomendo vocês assistirem. O videogame vale muito a pena ainda e, como eu falei, as pessoas estão dispostas a comprar a melhor versão. O Switch Lite, que é o mais barato, é o que menos vende, e o Switch OLED, que é o mais caro, que vai subir de preço ainda mais agora, é o que mais vende dentre todas as opções. Embora as vendas naturalmente estejam caindo, né, até porque muita gente ainda tá jogando o jogo de Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2, eu incluso, as vendas continuam muito mais altas do que daria pra prever, cara. E falta pouquíssimo, o Nintendo Switch 1 chegou a 153,1 milhões de unidades vendidas no total desde o seu lançamento, enquanto que o Nintendo DS tem 154 milhões de unidades. É só questão de tempo, daqui a pouco o Switch 1 vai se tornar o videogame mais vendido da Nintendo de todos os tempos, e dentro de 2 anos ele deve ultrapassar o PlayStation 2, que tem cerca de 160 milhões de unidades vendidas. Quero saber o que vocês acham disso tudo, meus amigos, deixa pra mim aqui nos comentários. A Nintendo solta um alerta importante para todos os donos de Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch 1. Então presta atenção se você quer ter um ou se você já tem um videogame. Em um comunicado oficial que a Nintendo fez em sua página japonesa, a Nintendo alerta os jogadores para evitar a jogatina em temperaturas abaixo de 5 graus Celsius ou acima de 35 graus Celsius. Acontece que no Brasil isso é extremamente comum, principalmente se você mora no Rio de Janeiro ou se você mora no Nordeste do Brasil. Tudo bem que agora a gente tá no inverno aqui no Brasil, mas como tá acontecendo o verão lá no Japão agora, a Nintendo fez esse alerta porque o Japão está atingindo temperaturas recordes de 41,2 graus Celsius. Mais uma terça-feira comum em Bangu, né? Mas quando expostos ao calor excessivo, os consoles podem apresentar superaquecimento, resultando em travamentos, mensagens de erro ou desligamento automático como medida de proteção. Por outro lado, né, em temperaturas muito baixas, que não é o nosso problema aqui, existe um risco de condensação interna ao levar o console de um ambiente frio para um ambiente mais quente. A Nintendo então recomenda utilizar o Nintendo Switch e o Nintendo Switch 2 em locais ventilados, longe da luz solar direta, especialmente durante sessões prolongadas de gameplay. Agora calma também, galera, o seu videogame não vai explodir. É um cuidado natural pra gente aqui no Brasil saber que tem que trocar pasta térmica de videogame depois de alguns anos, porque o nosso país é tropical, cara. E se você tem um Androidzinho aí, um iPhone aqui no Brasil, e você repara que depois de uns 2, 3 anos ali, ele começa a ficar lerdo, dá uns problemas, sinto lhe informar, mas é porque a questão é exatamente a mesma. Esse alerta é a Nintendo que está fazendo, mas não se aplica aos videogames da Nintendo. Se aplica a basicamente qualquer aparelho eletrônico de mão, de mesa também, né? Mas os smartphones que tem uma build muito parecida com o Nintendo Switch sofrem do mesmíssimo problema. Então tá aí uma questão para você não se preocupar ou simplesmente cuidar um pouquinho melhor, levando para assistência de vez em quando para trocar a pasta térmica.
A Nintendo recentemente trocou o seu método de dar assistência técnica no Brasil, deixou de uma forma mais organizada agora dentro do seu centro de reparos Nintendo. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês caso vocês precisam. A única autorizada oficial Nintendo no Brasil é a Deal4B. E eles vão atender os problemas que qualquer pessoa puder ter, sendo atendidos ali diretamente pelo centro de reparos da Nintendo oficial no site da Nintendo. Ali você pode consertar qualquer linha de Nintendo Switch 1, as linhas de Nintendo Switch 2, seja do videogame, acessórios, até mesmo cartuchos. E eu recomendo isso pra vocês de vez em quando, então é sempre bom lembrar que a Deal4B, ela tem a Used Novo, que são os produtos oficiais da Nintendo diretamente da fábrica, então é mais barato do que você comprar o produto da loja. Ele não vai vir numa caixinha daquelas que ficam em prateleira de loja, ele vai vir o produto oficial original diretamente da fábrica, embalado de uma forma diferente, mas por causa disso também é mais barato. Eu sempre indico pra vocês quando eles estão em promoção ali nos grupos do Nintendo Barato, WhatsApp, Telegram e Instagram, os links estão aqui na descrição pra ajudar vocês. Aqui no Brasil, relatos de usuários dizem que o Nintendo Switch 2 pode atingir temperaturas próximas a 47 graus Celsius, quase 50, quando usado em condições inadequadas, tá? Então se você quiser ter um cuidado extra aí com o seu videogame, já anota essas dicas e envia também para os seus amigos que tem o Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch 1 ou que pretendem ter um ainda. Agora entrando aqui no que estamos jogando essa semana para eu poder dar um feedback para vocês de um jogo que a própria Nintendo anunciou recentemente numa Nintendo Direct. Ele foi lançado e é uma sequência de um jogo premiadíssimo no Coelho Awards aqui no canal. AI The Somnium Files No Sleep for Kaname Date. Atualizando vocês aqui sobre os lançamentos do Switch 1 e o Switch 2 que a gente tá jogando, No Sleep for Kaname Date from AI The Somnium Files, que é entre aspas aqui o AI The Somnium Files 3. Vou te falar, é interessante, tá? Essa aqui é uma série de investigação sci-fi que costuma ir longe no psicodélico, afinal, a mecânica central desse jogo é invadir sonhos, e aí nos sonhos é aquela maluquice toda, né? E nesses momentos a gente tem exploração livre no cenário que a gente controla uma personagem que é uma IA. Porém, nesse terceiro jogo aqui, agora é um pouco diferente, porque a gente tem a adição de escape rooms. Tá ligado aqueles puzzles da vida real, onde você tem que analisar uma sala e ir encontrando pistas de como fugir dali? Exatamente, tem isso aqui dentro do jogo. Só que olha só o plot twist nesse game. Nessas escape rooms, a gente controla a Iris, que foi sequestrada aparentemente por aliens. E parte do mistério desse novo jogo é se realmente foram aliens ou não. O detetive Kaname Date, né, que dá o nome ao jogo, tá tentando justamente localizar a Iris e descobrir esse mistério enquanto ajuda ela a sair dessas escape rooms. A qualidade desse jogo já era certa, né? Essa série é realmente muito boa, galera. E aqui a gente tem uma boa direção de arte no terceiro jogo. A escrita e os puzzles nas escape rooms ali estão muito bons. Inclusive, é bem legal que o jogo te deixa escolher entre 4 dificuldades, tanto para as escape rooms, quanto para as investigações dos sonhos e as QTEs, né, que são os Quick Time Events. Aqueles momentos que você tem que apertar o botão rapidamente, sabe? Então fica bem customizado para você jogar como quiser. A gente jogou a versão de Nintendo Switch 1 desse jogo e ela não tem grandes problemas, tá? A única questão é que ela é muito serrilhada e na versão de Nintendo Switch 2 tem um anti-aliasing bem melhor, tá? Não vai deixar o jogo mais lindo ainda, mas fica parecendo uma versão de Nintendo Switch 1, só que bem portada. Em resumo, gráfico não é o forte desse jogo. O jogo é bom, mas não é tão intrigante quanto o último, o segundo jogo. Pelo menos não onde a gente jogou até agora, tá? E a temática de conspiração alienígena somada a investigações em sonhos pode sim fazer algumas pessoas achar ele psicodélico demais, talvez, mas se você costuma gostar de japoneses inspirados, vamos assim dizer, esses jogos malucos japoneses, eu particularmente gosto muito, aí isso não vai ser um problema pra você. Mas pra quem curte algo mais sério, deve achar que esse jogo passou um pouco do ponto, talvez. É um bom jogo, ele é diferente dos anteriores pela inclusão dos puzzles nessas escape rooms, mas recomendo pra quem já conhece e gosta da série. Pra quem quer conhecer, talvez seja melhor pegar o primeiro AI The Somnium Files ou o segundo, que é o Nirvana Initiative, já que eles têm preços mais atrativos em promoções, né? Embora o preço base seja R$200, tanto pro Nirvana quanto pra esse novo, no Switch 1 e no Switch 2, a gente sempre consegue promoções pra vocês nos grupos do Nintendo Barato, então se vocês já estão lá, fiquem de olho e nos vídeos de segunda-feira que a gente lança no canal também com as promoções e os lançamentos de vez em quando, a gente sempre avisa vocês quando eles entram. Esse foi o que estamos jogando aí essa semana. Conta aí pra mim nos comentários se vocês gostam de jogos bastante focados em histórias. Agora,
meus amigos, bora fechar o Coelho News de hoje com algumas notícias rapidinhas e importantes aqui. A Nintendo confirmou presença na Brasil Game Show e esse ano eu estarei lá presencialmente. Ano passado a gente cobriu a Brasil Game Show completamente aqui no canal, mas foi junto com a equipe Coelho no Japão, porque eu não estava presencialmente aqui, eu estava no Japão. Esse ano não. Estarei lá no Distrito AMB com vocês e vou cobrir tudo, a gente vai poder se encontrar e vai ser super legal, tá bom? Uma outra coisa muito legal é que eu quero anunciar pra vocês a parceria histórica entre Coelho no Japão e Nintendo Blast finalmente acontecendo. Agora a equipe Coelho no Japão tem um espaço dedicado na revista digital Nintendo Blast. E quem sabe algumas revistas físicas também, tá? Eles fazem um trabalho muito legal já há muitos anos, inclusive já colaboraram com a própria Nintendo World em uma revista digital mensal que vocês podem assinar gratuitamente, tá? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição pra vocês, mas eu já postei isso nas minhas redes sociais também. E agora, se vocês olharem lá, olha só, temos a coluna Coelho no Japão, que são jogos jogados a cada mês. É basicamente a nossa tier list em formato escrito lá na revista Nintendo Blast. E cara, olha só, essa revista é maravilhosa, tá? Se você tem um iPad aí, um tablet pra você poder ler, ou no seu computador mesmo, algum aplicativo pra ler PDF, é muito gostoso. Eles têm guias, tem análise de jogos, tem colunas, comentários. Cara, a parte de Donkey Kong Bonanza com a análise que eles fizeram ali, dando 9,5, ficou muito lindo. E agora a gente tem a seção Coelho no Japão aqui pra vocês poderem dar uma olhada. E olha só, a gente tem a nossa tier list com a nossa escala de reviews Coelho no Japão, S mais significando supremo, S sublime, A mais excepcional e assim por diante. E a gente já tem ali, ó, os jogos de junho, né? Começando por Mario Kart World, que a gente deu uma tier S, o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que deu tier C+, ou B. Eu acabei baixando um pouco a nota técnica e subindo ele pra tier B ali. Vocês vão ver a análise em breve aqui no canal, tá? Bravely Default HD Remaster, Yakuza 0 Director's Cut e várias outras coisas, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês poderem baixar, mas dá uma olhadinha por lá, que é um trabalho muito lindo e vale a pena acompanhar aí todo mês. Agora, uma coisa que vale a pena acompanhar toda semana é a coluna do Prandas aqui, que tem sido um dos quadros mais populares lá do coelhonews.com, nosso site, onde ele sempre traz um artigo sobre um jogo disponível no Nintendo Switch Online, do acervo clássico lá do Prandas, e tá muito legal a última matéria falando sobre a música do Streets of Rage. Uma outra notícia legal é que o Kinder Joy de Super Mario chegou ao Brasil numa edição limitada e já dá pra comprar. A gente colocou o link de onde consegue comprar nos grupos do Nintendo Barato pra quem tá lá. E olha que coisa linda, cara, a gente já colocou um Reels lá no @Coelho Newsfeed mostrando como que é por dentro, mano. Pra quem não tá ligado, o Kinder Joy ele é diferente do Kinder Ovo. Ele tem um chocolatinho diferente que eu particularmente gosto mais, e também os brinquedinhos são melhores. Olha que bonitinho, cara. Esse aqui é o Goomba, que vem dentro de um deles, e tem vários outros que podem vir. Agora eu quero comprar o meu, cara. Isso aqui pra colecionador ou pra quem é fã é de deixar maluco. É uma pena só que os preços são um pouco altos, né? Afinal de contas, Kinder Ovo já não é barato. Dá uma olhadinha lá pra quem quiser comprar. E olha só, o filme Pokémon 2000, aquele classicão mesmo, está disponibilizado de forma completa e gratuita para poder assistir no YouTube. É só vocês irem no canal Pokémon TV, que vai ter lá, ó, Pokémon The Movie 2000. Então fica a dica aí, meus amigos, porque esse foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar as notícias aqui comigo. Às terças, quintas e sábados, às vezes no domingo, porque minha vozinha tava fazendo 90 anos, a gente tá de volta aqui com esse assunto que a gente tanto gosta para poder falar sobre videogame. Então muito obrigado por sempre acompanharem, amigos. É o nosso hobby, é isso que a gente gosta, então tamo juntasso, deixa aquele likezão pra dar aquela força, inscreva-se aqui no canal se você não tiver inscrito ainda, ative o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, e lógico, me segue lá, @RodrigoCoelhoC, e lá no nosso perfil, cara, do Coelho News, @CoelhoNewsFeed, não se esquece de ficar antenado sempre lá no site coelhonews.com, vem conversar com a gente ali no chatzinho, comentar nas matérias e muito mais, tá bom? Tô muito feliz, cara, que vocês tenham acompanhado bastante os guias e pelo visto tá ajudando bastante vocês aí a conseguirem pegar todas as bananas do Donkey Kong, todas as missões ali no Mario Kart World. Ó, 2 comentários aqui sobre todos os santuários ali na Montanha Gerudo. Então tamo junto, galera. Vocês sabem que a minha missão é ajudar vocês a tirarem o melhor proveito do videogame de vocês. A gente faz isso aqui no canal, a gente faz em shorts, a gente faz em guias no site, com a nossa redação, lá no Instagram, lá no Twitter também. Onde vocês estiverem, eu quero trazer um conteúdo de Nintendo bem legal pra vocês sempre. Então muito obrigado por toda a força de vocês, todo mundo que é membro aqui no canal, todo mundo que tá nos grupos do Nintendo Barato. Hoje somos uma equipe de 11 pessoas, cara, assim, 11 pessoas sendo sustentadas aqui, com suas famílias aqui, trabalhando com o que gostam, com o que amam, graças a vocês, a gente falando de Nintendo e fazendo um conteúdo legal aqui. Isso é uma baita de uma conquista, cara, e eu sou muito feliz com isso, sou muito grato também por todos vocês. Então muito obrigado, amigos, tamo juntas. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que vocês sempre dão aqui pra mim. Vou deixar o guia dos jogos do Nintendo Switch 1 aqui pra vocês, caso vocês tenham perdido. Passa lá, deixa um likezão, dá uma olhadinha que o vídeo ficou bem legal. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, meus amigos. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!